é a Coreia? Sendo uma brasileira que vive no interior de um país tão diverso em arte, cultura, tradições, por que se interessar por uma pequena península do outro lado do mundo a 30 horas de avião do Brasil? Isso não faz sentido. É esse o pensamento de muitas pessoas quando se deparam comigo e outros brasileiros que se interessam pela Coreia e a cultura coreana. Mas por trás de todos os interesses, sejam os meus ou os seus, sempre existe uma história. Algumas pessoas descobrem nos K-dramas e no K-pop um alívio emocional, uma busca de um acolhimento que eles não têm ao seu redor e permanecem ali porque é confortável. Outros estão cansados dos conteúdos e do entretenimento ocidental e decidem se aventurar pelas águas do entretenimento asiático. E tem aqueles que caem de paraquedas porque alguém indicou e ficou por ali porque gostou. Mas hoje, com esse vídeo, eu queria te contar um pouquinho da minha história com a Coreia até então. Muito bem, o ano era 2022. Eu estava cansada dos debates políticos que a televisão brasileira estavam cheios deles. E não conseguia assistir nada dentro do entretenimento americano porque sempre tinha cenas que me desagradavam. Vamos resumir desse jeito. Eu ainda estava sob o hiato da pandemia, então eu não sabia direito como voltar a viver, que tudo que eu queria era assistir alguma coisa para me tirar da realidade por algumas horas. Foi quando, nas redes sociais, eu ouvi a influenciadora Fabiola Mello, que é muito grande aqui nas redes sociais desde muito antes daquela época, ela falar sobre um tal de dorama, que eu nem sabia direito o que era, muito bem, e sendo mais específica, ela fazia muita propaganda para Pousando no Amor. Eu não dei muito crédito, mas decidi arriscar, porque ela garantiu que era um conteúdo limpo, então eu falei, vamos lá, não tem nada pra fazer, vamos assistir esse negócio. Sentei, dei play e não consegui mais parar. Eu fiquei impactada com a história e com a qualidade da produção, porque eu não estava esperando uma coisa bem feita, eu estava esperando uma coisa meio simplesinha, com um orçamento pequeno, e quando você se depara com Pousando no Amor, com todos aqueles efeitos especiais, com a qualidade de imagem, a qualidade de som, e um ótimo roteiro que prende a gente do começo ao fim, eu fiquei assim, o que é isso? Na época, eu não tinha nem a assinatura da Netflix, então eu usava a conta compartilhada com a do meu pai e assistia na televisão da minha avó quando ela não estava assistindo nada na TV e eu tinha tempo livre para encaixar. Ou seja, eu demorei algumas semanas para conseguir assistir todos os episódios de Pousando no Amor, mas não foi ruim. Eu sei que para muitas dorameiras talvez isso seja, mas naquele momento não foi ruim, porque me ajudou a refletir sobre o que eu estava assistindo, que é uma característica minha desde muito cedo. Eu gosto de pensar sobre o que eu estou consumindo, não só ir pondo para dentro de um jeito aleatório. E olhar para o contraste que Pousando no Amor nos apresenta entre a Coreia do Sul, a Coreia do Norte e a Suíça fez a minha mente explodir. É muito difícil achar outra palavra. Ela realmente explodiu de pensamentos, ideias e considerações. Porque até naquele momento, que pode parecer meio absurdo, eu não fazia ideia de nada da Coreia. Nada. Eu não sabia nem direito o que era a Coreia. Eu não me lembrava que era uma península dividida entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Eu não me lembro até hoje se eu consegui ou se eu estudei na escola sobre a Guerra das Coreias. Muito menos eu conhecia sobre a diferença dos governos, as questões peculiares da cultura e a diferença entre os dois países. Eu não sabia de nada disso. E como uma grande curiosa que eu sou, enquanto eu ia assistindo os episódios, eu também ia pesquisando pra ver o que ali era verdade, o que ali era mentira. Será que isso é fato ou é só ficção criada? E eu fui confirmando que, apesar de ser romantizado, porque é uma história de romance ficcional, tem um contexto ali por trás que é muito verídico. E essa história, a princípio de um jeito superficial, ficou ali martelando na minha cabeça. Indo um pouco além, outro ponto que pegou muito assim dentro de mim. Se você já assistiu Pousando no Amor, você sabe do que eu vou falar agora. É a dinâmica do casal principal da história. Em 2022, eu diria que eles são um casal inusitado. Mas hoje, 4 anos depois, eu afirmo sem preocupação de que eles representam um casal com um relacionamento saudável. O que, pra minha mente naquela época, foi
totalmente novo, fazia muito tempo. Eu já era formada em psicologia, eu já estudava sobre relacionamentos de forma profissional, mas eu não conseguia ter uma referência na mente de um filme, de uma série, que eu falo assim, assiste isso, porque aqui mostra uma dinâmica de um casal saudável. Diante do meu repertório naquele momento, eu não tinha o que indicar. E aí, de repente, veio que em algum lugar do mundo estavam gravando, representando um personagem masculino que tinha princípios, valores, caráter, respeito ao próximo, sem focar no seu corpo. Parecia até mentira. Tinha alguns momentos da primeira vez que eu assisti que eu ficava esperando. Não, agora ele vai ter um desvio de caráter. Não, agora ele vai trair a confiança da protagonista, né, do par dele. Eu ficava esperando, porque minha mente pra filmes era tão moldada que sempre tem uma reviravolta assim, já ele se perdeu, mas voltou, que eu tava esperando isso acontecer. E isso não acontece em Pousando no Amor. Então é óbvio que eu fiquei presa ali naquela história, observando, eu fiquei torcendo pelo casal, o que qualquer bom roteiro de romance deve fazer. Mas surgiu uma pulga atrás da minha orelha de, será que Pousando no Amor é uma exceção ou existem outros K-dramas que têm essa mesma vibe? Foi quando eu decidi fazer a minha assinatura na Netflix e testar outras opções que eu tava vendo que o povo indicava na internet. As duas primeiras, depois de Pousando no Amor, foram péssimas experiências, são roteiros muito ruins. Mas na quarta eu comecei a acertar e ali começou a surgir um hobby de assistir séries coreanas. Só que enquanto um lado meu assistia séries por puro entretenimento, outro lado dentro de mim ainda estava refletindo, pensando sobre todo aquele cenário, aquela realidade que eu descobri por meio de Pousando no Amor. Eu continuei minhas pesquisas, encontrei várias brasileiras que moram ou moravam na Coreia, ou foram fazer um intercâmbio na Coreia e divulgavam aqui no YouTube suas rotinas, seus vídeos, e comecei a filtrar. Então eu filtrava, isso aqui é verdade, isso aqui é ficção, isso aqui é da cultura. Eu comecei a fazer esses filtros. Também descobri um pouco mais sobre o contexto da Coreia do Norte, por meio de relatos de coreanos que fugiram de lá há muito tempo, alguns anos atrás, que hoje isso é muito difícil acontecer, compartilharam isso com o mundo, ou até mesmo por meio de projetos como o Missões Portas Abertas, que apoia projetos em prol daquele país, e fui me deparando com a realidade de eles serem, a Coreia do Norte ser o país número 1 da lista de perseguição de cristãos no mundo. Em contraste, onde a Coreia do Sul é um dos países da Ásia com maior número de cristãos, e no final do século XX teve um dos maiores números de missionários enviados para o mundo. Já no meu lado psicólogo ativado ali nessas pesquisas, nessas reflexões, eu enxerguei que a Coreia do Norte serve como uma metáfora do que é sistema de manipulação. E isso doeu o meu coração ao me deparar com isso. Enquanto eu também descobri os índices de depressão e outras questões psicológicas tão altos na Coreia do Sul. E assim, gente, eu estou aqui resumindo em poucos minutos um processo de 1 ano e meio. Sim, eu fiquei refletindo sobre tudo isso durante 1 ano e meio. E tem muitos outros pontos dessa história que eu não quero, não acho que devo e nem preciso abrir aqui num vídeo da internet. E então, em maio de 2024, de um jeito inusitado, porque foi totalmente inusitado, recebi um convite para participar de um congresso de missões internacional. E adivinha onde que ia acontecer esse congresso? Na Coreia do Sul. Eu estou falando do Lausanne 4, que aconteceu em 2024. É um congresso que a cada 10 anos reúne cristãos do mundo inteiro para orar, pensar e trabalhar sobre a missão, sobre o ID. E olha que interessante. Um congresso de missões acontecendo na Coreia do Sul, que teve uma parte significativa dele focada em falar sobre a igreja perseguida, incluindo a Coreia do Norte, e se chama Lausanne, que é uma cidade da Suíça. O mínimo que eu posso dizer é que é engraçado. Mas aqueles 7 dias me impactaram na minha vida profundamente. Eu participei dele online, não tinha naquele momento condições, e eu nem tô falando de condição financeira, mas não dava. Eu participei dele na versão online e eu fiquei até madrugada assistindo às plenárias, participando de tudo que eles ofereciam, e eu fui muito impactada por tudo que eu ouvi, tudo que o Senhor ministrou dentro de mim. Percebi
que o que parecia só reflexões de uma mente curiosa que pensa demais se encaixou em outro lugar dentro da minha história, dentro da minha vida. Eu acredito que Deus pode usar qualquer coisa para nos dar uma direção. E naquele momento, na minha vida, na minha história, eu acredito sim que Ele usou aquele K-drama para começar a remexer e mudar muitas coisas dentro de mim. Não olho para os coreanos como se eles fossem solução da vida, porque eles são gente como a gente, ser humano como nós, e precisam tanto da única verdade, do único caminho, assim como nós precisamos. Mas se depois de toda essa história eu voltar à pergunta inicial, por que a Coreia? Eu só posso sorrir e dizer por enquanto que assim é a vida de um cristão. Eu separo bem dentro de mim o que é hobby e o que é missão. E eu ainda estou aprendendo qual é o meu papel, qual é o meu tempo dentro dessa missão. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, eu espero que você tenha gostado da história, que ela tenha te edificado e também que você possa olhar para a sua própria história com temor, atenção, sabedoria, que talvez essas coincidências que acontecem não sejam tão coincidências assim. Até mais!